Agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Meus irmãos, a paz do Senhor, quantos estão felizes aqui nesta noite? Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Abacuque, no capítulo de número 3. Está difícil para você achar, fica entre Naum e Sofonias. Se eu puder lhe ajudar. Se ainda ficou difícil, e você sabe onde está Mateus, vai lá em Mateus, vem Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonia, e você vai achar Abacuque. Quantos acharam? Digam amém. Abacuque, capítulo de número 3, e verso 1 diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, a tua palavra, e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Tome seu assento, por favor. Prometo que serei breve, mas vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Entendemos que estamos diante de um culto de Santa Ceia, e todos os cultos de Santa Ceia, principalmente esse ano, foi ministrado palavras aqui sobre Cristo, sobre a cruz, sobre salvação, e eu não lembro de nenhum culto que não foi especificamente a palavra, um assunto da Santa Ceia. Mas o Senhor me deu uma palavra sobre o livro de Abacuque, e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Na verdade, domingo passado, quando eu estava sentado ali naquela cadeira, e foi ministrado aqui sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu fui embora, eu não sei dizer a palavra, eu não achei palavra ainda da forma que eu fui embora daquele culto. Mas eu fiquei pensando da forma que foi explanado a volta do Senhor Jesus. Quem estaria pronto para subir e quem não estaria. E eu acredito que aqui dentro da igreja só tinha dois tipos de pessoa. As que iam subir e as que também não iriam subir. Mas o culto terminou de uma forma que parece que nada aconteceu. Parece que nada foi falado naquele culto. E eu fui embora ruim. Porque se Deus falou e a palavra foi falada que Jesus voltará, eu e você que estamos preparados, nós era para estar dando pulo de alegria, louvando e saltitando ao Senhor, porque nós vamos morar no céu. Mas isso não aconteceu. E quem não está preparado era para estar aqui na frente chorando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ficar nessa terra. Mas eu também não vi ninguém prostrado diante deste altar pedindo por misericórdia de Deus. Eu fui embora meio pensativo, Patrick. E quando eu estava sentado ali, o Senhor me fez recordar esse versículo dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos teus. E quando a gente vai olhar esse livro de Abacuque, um livro tão pequenino, mas de uma história tão real, um livro com apenas 3 capítulos e 56 versículos, nós não vamos entrar por detalhe, que eu quero ser bem rápido aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas Abacuque vivia dias
em que o povo de Judá já estava muito distante de Deus. Existia uma crise muito forte, espiritual, moral. Crise de todas as formas estava naquele povo, e eles estavam totalmente longe do Senhor. E o Senhor já tinha um decreto para aquele povo. Mas Abacuque se levanta como um profeta. E nós entendemos que todas as vezes que o Senhor decreta alguma coisa para o seu povo, o Senhor também sempre levanta um profeta para alertar. E quando nós olhamos para a situação de Judá e para o profeta Abacuque, e olhamos para o nosso Brasil, olhamos para a nossa igreja, qualquer semelhança é mera coincidência. Nós não vimos muita diferença no que está acontecendo hoje em dia e no que está acontecendo lá. Mas o Senhor nesta noite nos traz aqui para nos alertar e que nós possamos dizer, como disse Abacuque: Senhor, a tua igreja precisa de um renovo, mas eis-me aqui, aviva a tua obra na minha vida. Aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra na tua igreja e começa esse avivamento pela minha vida. E o primeiro ponto que eu vejo aqui sobre a vida do profeta Abacuque é que ele entra em um grande conflito com o Senhor. Porque da forma que o Senhor falara com ele, ele não consegue acreditar. E ele vai se chegar diante de Deus e dizer: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Que o ímpio vai sobressair sobre o justo, que o ímpio vai governar e está fazendo a injustiça, e o Senhor nada faz. E muitas das vezes nós não entendemos a forma que o Senhor quer trabalhar. E o Senhor agora começa a trabalhar e explicar e falar para Abacuque e falar sobre as suas indagações. E o Senhor vai dizer para Abacuque: eu entendo muito bem o teu clamor e a tua oração, mas a minha resposta é que eu vou enviar os caldeus sobre esse povo. Há 120 anos atrás, quando a Síria tomou o reino do norte, ficou uma grande lição, mas ninguém aprendeu. Poderiam ter se voltado a mim, eu tinha poupado esse povo, mas eles tomaram o mesmo caminho, tomaram o mesmo rumo e não querem fazer aquilo que lhe agrada. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não entendemos a forma que o Senhor quer colocar as coisas no lugar na nossa vida. E nós ainda indagamos o Senhor e queremos: não, Senhor, se for para me corrigir, então que o Senhor manda um anjo e venha aqui e fale carinhosamente comigo. Mas às vezes o Senhor envia os nossos inimigos para que nós entramos naquilo que o Senhor lhe propôs à nossa vida. E quando nós entendemos, e o grande pensador e teólogo Russell Shedd falou que só vai haver avivamento no meio da igreja onde haver uma inconformidade. Enquanto nós estivermos conformados com tudo que está acontecendo, não virá o avivamento na nossa vida. Mas quando nós entrar no nosso coração e que nós ficarem conformados com a nossa vida espiritual, você pode ter certeza que nós iremos buscar do alto do céu e o Senhor derramará o avivamento na minha e na tua vida. Essa era a situação do profeta Abacuque. E de tanto ele indagar o Senhor, e o Senhor começa a lhe dar as suas explicações. E quando chega no capítulo 3, ele entende, ele vai dizer: ó Senhor, eu sei o que vai acontecer, tu não vai mais voltar atrás. Mas eu te peço uma coisa: aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio do teu povo, e começa por mim, Senhor. Não deixa que tudo isso pereça. Não deixa que as coisas tomem um rumo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas se tu avivar a tua obra, nós ainda teremos salvação. Abacuque agora começa a entender então que a igreja precisa, que o povo de Judá precisava de um avivamento. E daí eu pergunto para nós estamos conformados com a nossa vida espiritual? Não precisa você me responder, mas faça uma análise: como está a sua vida espiritual? Se realmente a sua vida espiritual precisa de um avivamento, ou da forma que eu e você estamos conduzindo a nossa vida espiritual, tudo vai bem, tudo está ótimo, tudo está da melhor maneira possível, ou alguma coisa precisa ser melhorada.
Será que nós precisamos de avivamento? O que é avivamento, irmão Jaimir? Avivamento nada mais é, trocando por simples palavra, que reviver, tornar a dar vida. Há 2 anos atrás, eu cheguei no hospital com a minha esposa muito mal, e quando ela chegou naquele pronto-socorro, ela teve um desmaio e as enfermeiras levaram para dentro e a médica o consultou, e de repente a médica mandou que me chamasse, levou numa sala, e ela me disse o seguinte: eu não posso deixar a tua esposa embora. E eu falei para ela: por quê, doutora? E ela disse: a tua esposa está prestes a ter um infarto hepático. Eu falei: explique para mim, que eu não sei essa linguagem de vocês aí. Ela disse: o fígado dela está muito pertinho de explodir, e se o fígado dela explodir, ela vai a óbito. E aquilo me assustou, e eu digo: o que fazer agora, doutora? E ela usou essas palavras: eu vou interná-lo, e eu vou dar vida para esse fígado. E quando eu sair pelaquele corredor, eu me lembrei dessa palavra: avivamento. Avivamento na vida da igreja é voltar a dar vida. Avivamento na vida do povo de Deus é voltar, é tornar a trazer. O profeta Abacuque está dizendo assim: Senhor, faz de novo o que tu fizeste no Sinai. Senhor, faz de novo o que tu fizeste quando Salomão construiu o templo. A tua glória se encheu e o povo caía de tanta glória do Senhor. E ele está dizendo: traz de novo esse tempo, Senhor. E nós vimos aqui nas nossas pregações muitos falando: há tantos anos atrás o Senhor fazia isso, fazia aquilo, e ressuscitava, era uma glória, e o povo orava. A história só serve de aprendizado, mas que o Senhor fala para nós nesta noite, e que nós possamos dizer para Ele: Senhor, faz de novo, Senhor, eu estou aqui para que Tu faça através da minha vida, e o Senhor só vai restaurar o avivamento no meio da igreja, se eu e você nos dispor a Ele. Escute. Será que nós estamos precisando de um avivamento? Um avivamento precisa quando as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso TikTok, tem sido prioridade no lugar das nossas orações. Se isso está acontecendo na tua vida, você precisa de um avivamento. Se os filmes, as novelas, as séries estão tomando lugar das tuas orações, você precisa de um avivamento. Se os nossos passeios em shopping, se a nossa ida em sítio tem sido prioridade ao invés de nós estarmos na casa de Deus, nós precisamos de um avivamento. Se isso que nós viemos a fazer aqui nesta noite for meramente simbólico, apenas um ritual que nós viemos fazer todos os meses, e não entendemos que é para lembrarmos a morte de Cristo, nós estamos precisando de um avivamento. Se nós tocarmos nesse pão e beber desse cálice nessa noite, sem apenas discernir o que é o corpo de Cristo, nós estamos precisando de um avivamento. Quando você vai preparar qualquer palavra para ministrar para um povo, eu tenho lutado contra isso. Eu digo: Senhor, me dê uma palavra que eu possa dizer que a igreja vai ter vitória, vai vencer, que vai ser feliz, que a sua família vai ser uma bênção. Eu quero ver aquele povo ovacionando. Mas quanto mais eu oro, no meu coração aparece palavras assim, irmã Margarida: mas o Senhor está aqui nesta noite, é porque Ele morreu, derramou esse sangue, o seu corpo foi esmagado na cruz do Calvário, mas foi por amor da minha e da tua vida.
E Ele não quer que esse amor se esfrie, Ele não quer que esse amor se apague, Ele não quer que esse avivamento saia da nossa vida. Ele quer uma igreja viva, porque o Senhor é vivo, o nosso Deus é vivo, a igreja é viva, o corpo de Deus é vivo, e por isso nós estamos aqui, e o Senhor está aqui nesta noite para trazer vida àqueles que já não têm mais força. Por onde vai começar um avivamento? Primeiro foi o conflito de Abacuque. Primeiro foi a inconformidade de Abacuque. Se estiver em conformidade na minha e na tua vida, vai ter avivamento. Segundo elemento para um avivamento, a conversão. E quando eu falo conversão, é claro que a gente quer pregar o Evangelho e as almas se rendam, que haja conversão, perdão de pecados, pessoas se voltando para Deus, mas nós precisamos nos convertermos. Como assim, irmão? Quando o Senhor falava para o povo que você está encontrando na Bíblia, convertei-vos, 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 não era para Amalequita, não era para Jebuseu, não era para Amorreu, não era para o povo do Egito. O convertei-vos do Senhor era para o povo de Deus. E o que é conversão, irmãos? Conversão, nós estávamos caminhando perdidos, sem rumo e sem direção, mas um dia nós encontramos a Cristo, e quando nós encontramos a Cristo, nós damos meia volta e começamos a caminhar com Ele. E tudo mudou na nossa vida. Paulo disse, aquele que minta, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia coisas erradas, não faz mais. Se nós ainda trilhamos aquele caminho que nós trilhávamos no mundo, o avivamento não virá sobre a igreja. Se você quer avivamento, se eu quero avivamento, eu preciso me converter. Quando Salomão construiu o templo, 2 Crônica capítulo 7, e a Bíblia diz que a glória do Senhor entrou naquele lugar, e quem estava lá dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar, porque uma cortina de fumaça tomou conta daquele lugar, e a glória do Senhor se manifestou no templo. E 7 dias se passaram, e o povo foi-se embora, porque era 7 dias de festa. Mas quando chegou, passados 7 dias, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão. Salomão orando ao Senhor, versículo 11, 12. No 12 o Senhor aparece para Salomão. E quando chega no 13 ele vai dizer, Salomão, eu posso cerrar as portas do céu. Eu posso fazer que não haja mais bênção aqui para esse povo. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A glória tinha acabado de ser derramada, mas o Senhor não fez com que ele esquecesse. O avivamento não é porque existe um culto e o derramamento da glória do Senhor esteja sobre a nossa vida, é que nós estamos puramente vivos, não. É muito diferente do que pensamos. Ele vai dizer, se buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Por aí esse é um grande elemento para o avivamento de Deus na minha e da tua vida, nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Meus irmãos, e quando nós olhamos para a nossa igreja, eu não estou falando do mundo, nós estamos preocupados com tantas as coisas, nós estamos preocupados quem entra e sai no governo, nós estamos preocupados quem entra e sai na prefeitura, se vai ganhar o partido que é da esquerda ou se é o partido que é da direita, quando o Senhor olha do céu e diz, eu preciso que vocês busquem o avivamento.
Existe coisa que já está decretada para o nosso Brasil e nada vai mudar mais. Nós entendemos que se nós orarmos, é claro que Deus muda muita coisa, mas existe coisa que se faz necessário e já está no coração de Deus, e Ele sabe a forma de conduzir a sua igreja. Mas que nós precisamos estar atentos naquilo que Ele nos propôs. Terceiro elemento para um avivamento. E mais uma vez, o grande teólogo Russell Shedd vai dizer: só existe avivamento onde tem arrependimento. Nós vivemos dias que já não tem mais arrependimento. Nós vivemos dias que o povo está pecando e parece que se o seu vizinho saber, o seu pecado já está perdoado. Nós vivemos dia em que nós viemos aqui, num culto desse como ceia, pedimos ao Senhor perdão do nosso pecado, e Ele nos perdoa, e nós participamos da ceia, mas amanhã nós tornamos a fazer os mesmos pecados. Amanhã nós cometemos a cometer os mesmos erros. Por que isso, irmão? Porque nós não nos arrependemos de verdade. Quando nós nos arrependermos de verdade, você pode ter certeza que as coisas vão mudar na nossa vida. Isso que você está levando, essa vida que você está levando, e você diz: eu não consigo sair deste lugar. O dia que você verdadeiramente voltar-se para o Senhor e arrepender-se dos seus pecados, você pode ter certeza que Ele vai sarar a tua terra, e as bênçãos do Senhor vêm estar sobre a tua vida. Mas acontece que hoje está difícil até de pregar sobre o arrependimento, porque o povo já não quer mais ouvir. O povo quer ouvir palavras que o Senhor vai levantar ele aqui na terra, que não vai ser cauda, vai ser cabeça, que o Senhor vai colocar no pódio, e o Senhor olha do céu e diz: não é isso que eu quero que a minha igreja faça. Para nós chegarmos no céu, nós precisamos viver o avivamento, para nós, o arrependimento, e para nós termos avivamento, nós precisamos nos arrepender. Um dos maiores avivamentos que aconteceu nos Estados Unidos, onde Deus levantou um homem chamado William Seymour, que é conhecido o avivamento da Rua Azusa. E a história diz que aquele homem começou a falar do amor do Senhor, e as almas começaram a se converter. E aquele homem teve que mudar o seu lugar, o galpão simples, cadeiras simples, caixa de leite, bancos quebrados, mas aquele povo se voltava verdadeiramente para o Senhor. E alguns não entendiam o que acontecia naquele lugar e foram tentar entender o que havia lá. E quando chegaram naquela casa, a glória do Senhor, e o povo caído, e um homem daquele veio para fora, quando um repórter perguntou para ele: o que acontece lá dentro? William Seymour era um homem negro, enfrentou a segregação racial nos Estados Unidos, aonde ele, para fazer a sua faculdade, estudar teologia, ele teve que ficar por fora da janela, porque não podia entrar no meio dos brancos. Mas quando ele conheceu o avivamento do Senhor, ele disse: ainda que eu não possa me misturar, mas eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu povo. E ele era cego de um olho, e quando aquele homem saiu lá dentro para dar entrevista para aquele jornal, e ele perguntou: o que acontece lá dentro? Ele disse: eu não sei. Eu sei que tem um povo lá gritando e clamando por Deus, e atrás de uma caixa de leite quebrada existe um negro caolho, ou cego de um olho, e de volta e meia ele levanta a sua cabeça e diz para aquele povo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E cada vez que ele fala isso, aquele povo fica mais alegre. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Mas já nós não queremos falar mais sobre arrependimento. Nós temos medo de falar sobre o pecado. O pecado está mudando o nome. Já não é mais pecado, é problema. Mas pecado ainda é pecado. E se nós não nos arrependermos,
no dia do juízo nós não teremos perdão. No tempo de Judá, o Senhor levantou muitos profetas. Eu tenho certeza que o Senhor me trouxe aqui nesta noite como profeta de Deus, para dizer para essa igreja que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Escute, eu já estou finalizando. Quarta coisa para um avivamento. Capítulo 2, verso 1 de Abacuque. Coloque lá para nós. Abacuque, depois de muitas indagações, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e que eu responderei quando eu for arguido. Quarto elemento para o avivamento é a oração. Abacuque disse: eu vou para a minha torre de vigia, eu vou para a minha torre de sentinela, e eu vou esperar para ver o que o Senhor quer falar comigo. Se as igrejas nossas orassem mais, nós teríamos menos reuniões. Se o nosso povo orasse mais, nós teríamos menos problemas. Se a nossa igreja orasse mais, nós tomaríamos menos decisão por nós próprios. Muitas das vezes, o Espírito Santo quer levar diante do Senhor aquilo que nós pedimos, mas nem dá tempo dele falar com o Senhor, porque nós não esperamos mais a resposta da oração. Nós decidimos por nós próprios tomar a nossa decisão. Nós não oramos mais por aquilo que é necessário. A nossa igreja deixou de orar. E eu falei aqui no início, a irmã Margarida falou hoje de manhã, é hora de nós desligar o nosso celular e começar a buscar ao Senhor. É hora de nós desligar a nossa televisão e começar a falar com o Senhor. É momento que o Senhor nos chama para oração. E eu posso falar aqui que o pastor já adiantou. Nós vamos ter uma campanha de oração aqui na igreja. Bom seria se essa igreja estivesse assim. Se nós temos somente o desejo de vir aqui uma vez por mês, tomar esse cálice e ir embora e achar que está tudo resolvido, jamais nós veremos um avivamento, jamais nós veremos a glória do Senhor. O Senhor certa vez fala com Ezequiel, que vai dizer para ele: Ezequiel, eu não aguento mais esse povo. Ezequiel olha para o Senhor e diz: Senhor, mas dê uma procurada que tu vai achar alguém aí, tu vai achar alguém, tu vai achar um justo. E o Senhor primeiro vai no templo, e quando ele chega no templo, a Bíblia diz que ele não acha um justo sequer. Aliás, tinha um quartinho atrás do templo, que eles estavam adorando outros deuses. E o Senhor sai para fora e começa a procurar. E quando chega Ezequiel capítulo 22 e verso 30, ele disse: eu procurei alguém que tivesse na brecha, mas eu não encontrei. Como está a nossa vida de oração? Nós cobramos muitas vezes que o Senhor não faz mais milagre, que o Senhor não cura, que o Senhor não liberta, que o Senhor não salva, mas cadê o povo que ora por salvação? Cadê o povo que está com seus joelhos dobrados e o seu rosto no pó, dizendo como disse John Knox: Senhor, me dê a Escócia, ou senão tu me mata. Me dê a Escócia, Senhor, ou senão eu morro. Não preciso viver se não me dá essa nação. E a história vai dizer que aquela nação foi convertida ao Senhor Jesus Cristo por causa da oração de um homem. E nós não estamos resolvendo mais nem os nossos problemas, porque nós já não oramos mais. Mas irmão,
Um culto com tanta gente, tão propício para pegar uma mensagem, para que o povo se alegrasse. Mas o Senhor ainda te ama. O Senhor ainda me ama. E o Senhor está dizendo para nós aqui: avivamento não é plantar bananeira, avivamento não é grito, avivamento não é louvor alto, avivamento não é barulho, avivamento é quando você está lavando a louça e de repente você ouve a voz do Espírito Santo dizendo: vai para o quarto, eu quero me encontrar contigo. Fecha a porta do teu aposento, e eu que vejo todas as coisas em secreto, eu estou contemplando as tuas orações. Cadê os nossos quartos secretos? Cadê os nossos momentos de oração? Cadê a nossa vida cotidiana com o Senhor? Cadê? Será que você pode dizer, como Abacuque disse: Senhor, faz de novo. Eu não quero só saber, eu não quero ver, eu quero sentir. Senhor, faz de novo. O que tu fizeste, faça de novo, Senhor. Faça através da minha vida. Não deixa, Senhor, eu desperdiçar o meu tempo na tua presença. O fim está próximo. Sexto elemento para um avivamento. Capítulo 3, verso 1 de Abacuque. Deixa lá para nós. Capítulo 3, verso 1. Pode pôr o 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Sexto elemento é a palavra. Sexto elemento é a voz do Senhor. Eu tenho certeza que essa voz está ecoando nos quatro cantos dessa casa nesta noite. O Senhor está dizendo, está falando com Abacuque, e Abacuque está dizendo para ele: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Vai ter uma tradução que vai dizer: eu ouvi a tua voz e eu tremi. Porque a voz do Senhor é forte, e o Senhor ainda fala com o seu povo. Mas nós estamos vivendo os dias que mensagem como essa já não cabe em muitos corações. Paulo, quando faz a sua última viagem, ele chama os anciões de Éfeso e diz: eu preciso encontrar com vocês em Mileto. E quando ele chega lá, ele diz: vocês sabem o quanto foi duro tudo que eu ensinei para vocês através da palavra. Mas escute, eu estou indo embora, eu não volto mais aqui. E vai aparecer falsos pastores. Eles vão querer arrebatar essas ovelhas, mas vocês não deixem. Fique com a palavra que eu ensinei para vocês. Quando ele vai escrever para Timóteo, ele vai dizer: nos últimos dias, capítulo 3, aparecerão homens amantes de si mesmo, que amarão mais a mentira do que a verdade, que serão enganosos, que serão presunçosos e avarentos, e pregarão uma doutrina falsa. Mas tu, Timóteo, verso 14, fica naquilo que tu aprendeste. Se nós quisermos um avivamento, nós precisamos estar firmado nesta palavra e dizer o que disse Abacuque: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra na minha vida. Último elemento para me encerrar essa mensagem. Capítulo 3, verso 17. Escute isso, para você entender uma coisa. Abacuque questiona o Senhor. Abacuque ora ao Senhor.
Abacuque ouve a voz do Senhor. No começo do seu livro, ele está com muitas indagações e um conflito grande na sua alma. Mas no início do capítulo 3, ele já começa a louvar ao Senhor com um poema, dizendo: Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Eu não estava entendendo, Senhor, o que tu queria fazer. Aí quando chega no 17, ele vai dizer: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mandimentam, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, e não haja vaca. 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz, eu falei contigo, mas ainda que tudo isso aconteça, eu quero a tua presença na minha vida. Para termos avivamento, a presença do Espírito Santo precisa estar conosco. Quando eu olho para a vida de Moisés, e eu termino aqui, um homem que viveu tantos momentos com Deus, e a Bíblia diz que quando ele subiu no Sinai, a glória do Senhor se manifestou, e ele desceu e a glória do Senhor brilhava o seu rosto, e ele ali teve uns problemas, voltou, e o Senhor se manifestou para ele de novo, e a glória do Senhor se manifestou na vida dele, e o seu rosto voltou a brilhar. Mas certa feita, em Êxodo capítulo 33, o Senhor diz para ele, diz: Moisés, eu tenho uma promessa com vocês, eu tenho uma promessa contigo, eu tenho uma promessa com o povo. E é o seguinte: a terra prometida está lá onde eu prometi para vocês. Só tem um porém: eu vou mandar o meu anjo, mas eu não vou. Eu estou aborrecido com esse povo. Eu não vou. Vai tu e o meu anjo vai contigo. Em momento algum a minha promessa vai deixar de ser cumprida. Moisés para, pensa, começa a olhar para a promessa. Andar com o anjo é lindo. A terra prometida era o que eles mais almejavam. Mas ele olha para Deus e diz: Senhor, sem a tua presença não dá para ir. Sem a tua presença, eu não tiro meu pé daqui. Sem a tua presença eu não vou, Senhor, não. Obrigado. Ou tu vai comigo, eu não vou. Fique de pé nessa hora. Aí Deus resolve ouvir Moisés. E Moisés é um pouquinho mais ousado. Diz assim: Senhor, já que tu vai comigo, não dá para tu fazer um negocinho para mim não? Fala, Moisés, mostra para mim a tua face. Orai. Eu quero ver a tua face. Isso é avivamento. Eu quero ver a tua face, Senhor. Não dá para tu mostrar. Senhor, disse: não, Moisés, nenhum homem vai conseguir ver e ficar de pé. Mas vou fazer um negócio contigo. Sobe um pouquinho. Olha na fenda. Eu vou passar, vou levar a minha mão e tu vai me ver pelas costas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você quer ver a presença? Sobe um pouquinho. Você quer ver o avivamento na sua vida? Deixa essas picuinhas de lado. Se proste mais um pouquinho. Se entregue mais um pouquinho. A presença Ele quer manifestar, mas só depende de nós.
Moisés, eu posso revelar-te para ti. E é isso que Abacuque está dizendo: Senhor, tanto tempo que não se vê a tua manifestação, mas eu te peço, faz de novo. E eu volto a falar a frase do início do pastor Rússio Cheder Rússio. Só há avivamento quando nós acharmos que nós precisamos melhorar nossa vida espiritual. E eu te pergunto, se quiser adorar, você pode adorar, nós vamos orar. Como está a tua vida espiritual? O Senhor quer fazer um avivamento neste lugar. O Senhor quer fazer um avivamento nesta casa. O Senhor quer trazer avivamento para a igreja. O Senhor quer trazer um avivamento para o nosso meio. Mas como está o nosso coração? Aonde está você nesta noite que vai dizer assim: Senhor, começa em mim, Senhor? Aonde está você que mesmo que você acha que está bom a sua vida espiritual, mas vai dizer para Deus assim: Senhor, eu preciso melhorar ainda só um pouquinho. Aonde está você? Aqui tem um jovem. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Que o Senhor está na casa nesta noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. O Senhor tem um novo para ti nesta noite. Por mais pressão que seja. Ei, nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos sair dessa sequidão espiritual. Nós precisamos sair deste lugar de descontentamento. Nós precisamos sair deste lugar de inconformidade e dizer: Senhor,